Nossa agricultura, que abastece esse enorme Brasil e exporta para mais de 160 países do mundo, não envenena ninguém, nem aqui, nem lá fora. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. O clima nos Estados Unidos continua sendo o principal foco do mercado de grãos neste momento. Os preços retomaram os negócios na Bolsa de Chicago depois de feriado da segunda-feira, dia 28, nos Estados Unidos, operando com fortes altas, lideradas pela soja, seguida pelo trigo e também milho. As condições atuais mantêm o plantio ainda muito atrasado em quase todas as regiões do país e, para os próximos dias, ainda não há uma previsão de trégua, como explica nosso colaborador Vlamir Brandalize. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje com a situação do clima nos Estados Unidos. O final de semana prolongado foi chuvoso, muita água sobre as áreas agrícolas, o plantio lento, tornados no estado de Indiana, inundação no estado de Arkansas, o calha do Mississippi está cheia d'água vazando e os rios que desaguam no Mississippi não estão conseguindo jogar água para fora. Isso está causando inundações nas regiões para dentro do meio oeste americano e também descendo o Mississippi já na parte mais ao sul, aí nas regiões que pegam os produtores de arroz ali e até algumas áreas de algodão também com problemas desse excesso de chuvas e já tem inundações. Então o quadro do clima é desfavorável para os produtores americanos. As inundações que começam a aparecer na parte mais ao sul do Mississippi são as maiores da história previstas aí para essa semana. Então o quadro nesse momento de plantio é totalmente desfavorável aos produtores americanos. Isso vem dando fôlego aí para a soja, para o milho, para o trigo no mercado de Chicago, todos em alta aí na semana, e fôlego para novos ajustes positivos, porque o quadro de plantio já vai estourando o período ideal, vai entrando nos períodos de menor potencial produtivo e as condições de clima são desfavoráveis e as previsões aí continuam mostrando muita chuva aí nas próximas 2 semanas. Situação nada boa para os produtores americanos. Enquanto isso, aqui no Brasil, o mercado vai mostrando indicativos em alta nos portos, R$ 83, o mercado pressionando e segue com otimismo na exportação. O relatório da CSEX da semana aponta já que nós estamos com um acumulado no ano de 35,5 milhões de toneladas de soja exportadas. Nesse mês de maio já passou de 8,2 milhões de toneladas nas 3 primeiras semanas do mês. E o ritmo de embarque segue muito acelerado. Nós, nesse acumulado de mês, desde janeiro, estamos com esses 35,5, muito acima do recorde histórico que foi 33 milhões no ano passado, no mesmo período. Estamos com o recorde histórico de exportação da soja até o momento, no acumulado do ano. E isso é sinal de que estamos vendendo muito forte e talvez lá na frente possa faltar soja, né? Porque os compradores estão agressivos, grande parte está indo para a China e estão voltando ao mercado com prêmios melhores, os prêmios já falados em 110, 120 e tem fôlego para ir para cima, justamente em cima da forte demanda e da crise americana. O que vai se plantar não se sabe, talvez não se consiga plantar o que estava previsto. É provável que o milho já não plante mais as áreas que estavam sendo previstas, parte poderia ir para soja, mas como está chovendo de muito, os produtores não estão dando tempo para plantar, as áreas que teriam que ser replantadas não vão ter condição de ser replantadas, a condição está muito complicada nesse ano lá nas lavouras americanas. Isso é um fator importante aí para dar um fôlego para o produtor aqui da América do Sul. A colheita total de milho do Brasil 18-19 foi estimada em 97 milhões e meio de toneladas, de acordo com a média de uma pesquisa da Reuters com 11 especialistas, o que deixaria a produção ligeiramente abaixo do recorde de 97,8 milhões, visto há 2 anos pelo governo do país. Segundo dados de consultorias e instituições, como a própria estatal Conab,
A produção crescerá após uma área plantada recorde na segunda safra, cuja colheita já iniciada em estados como Mato Grosso e Paraná aponta boas produtividades nos primeiros lotes, com benefício de um clima favorável para o desenvolvimento das lavouras. Brandalize também fala do mercado do milho. Com relação a milho, a SECEX mostrou a exportação bastante evoluída nesse mês de maio. No acumulado do mês, aí faltando uma semana para fechar, com mais de 908 mil toneladas embarcadas, já é recorde histórico de exportação de milho no mês de maio, e o acumulado do milho no ano está com 8,2 milhões de toneladas. É um período que normalmente se exporta pouco milho, nós estamos com um milho muito bem forte aí na exportação, e os níveis de 37, 38, provavelmente começa a pagar um pouco mais aí nessa semana, em função da alta de Chicago e o fôlego positivo do cereal aí que vai para o mercado internacional. E com isso o mercado interno, que está nesse início de colheita de safrinha, ainda lenta a entrada de milho novo, ele está tendo um suporte importante nesses valores aí em função da exportação que está se aquecendo antes do período normal, que seria de agosto em diante. E os indicativos vão ser balizados pelo porto, né? De 37, 38, milho de curto prazo, 39, 40, milho lá de outubro, novembro em diante, e possivelmente níveis melhores aí nos próximos dias, se continuarmos aí a pressão de alta que vem lá de Chicago, que provavelmente vai continuar. Então o mercado, mesmo tendo um recorde de colheita, vamos aí com um mercado que é favorável, bastante favorável para o produtor brasileiro. E ainda hoje Brandalize comenta o mercado de arroz e feijão. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Notícias do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura vai apresentar proposta de lei para aumentar proteção de agricultores que aplicam defensivos. Para a ministra Tereza Cristina, a campanha de desinformação sobre a qualidade dos produtos brasileiros é um desserviço ao país e disse: nossa agricultura não envenena ninguém, nem aqui nem lá fora. Confira os detalhes na reportagem de Sérgio Pastor. Em evento de abertura da Semana Nacional dos Orgânicos, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, disse nesta segunda-feira que o governo está preparando uma medida legislativa para, em parceria com as entidades do setor, redobrar os cuidados com os agricultores que aplicam os defensivos no Brasil. O Ministério está lançando uma nova legislação para que aquele que aplica, que é o maior prejudicado quando não tem o conhecimento, correto, esse tenha a proteção necessária para que ele possa fazer isso com segurança para a sua saúde pessoal. A ministra lembrou que, assim como ocorre com os agroquímicos, os biodefensivos também precisam ser aplicados com uma série de cuidados para não haver riscos de contaminação. O Brasil bateu o recorde de aprovação de biodefensivos nos últimos meses e, segundo a ministra, a demanda por eles só cresce. Em discurso, a ministra criticou o que chamou de fake news sobre a qualidade dos alimentos produzidos no Brasil. Segundo ela, o Ministério da Agricultura garante a qualidade e a segurança não só dos orgânicos, mas dos alimentos convencionais também. Eu queria aproveitar este momento para destacar que o nosso Ministério garante a qualidade e a segurança, não só dos orgânicos, mas dos alimentos convencionais também. Essa é a verdade, o resto é mais pura fake news. Nossa agricultura, que abastece esse enorme Brasil e exporta para mais de 160 países do mundo, não envenena ninguém, nem aqui nem lá fora. Se fosse assim, nossa produção agropecuária, que responde por mais de 20% do PIB, nem sairia dos nossos portos. Tudo é testado e nós somos aprovados. Ficamos muito abaixo do que é permitido para eventuais resíduos de insumos.
Agora, nessa volta à Ásia, quero dizer ao senhor da grande oportunidade que temos da exportação dos nossos produtos orgânicos, principalmente para o Japão, que a nossa exportação é muito tímida ainda e existe um potencial de mercado para orgânicos. E aí eu concordo com os senhores, na própria pecuária nós temos um potencial enorme que nós podemos ainda, que nós ainda devemos preencher. Tereza Cristina disse que a campanha de desinformação sobre os alimentos é um desserviço para o país. Considero um desserviço ao país uma ação lesa-pátria, a campanha massiva de desinformação que alguns brasileiros de renome, inclusive com função pública, têm feito na internet contra a qualidade dos alimentos do nosso país. Nossos concorrentes agradecem. Os nossos rivais no comércio exterior estão hoje desesperados para conter a força da nossa agricultura tropical, que produz com tecnologia desenvolvida aqui. A ministra também anunciou que o governo quer incentivar que mais orgânicos cheguem à merenda escolar. Ela disse que pediu aos secretários do ministério que trabalhem com as demais pastas, usando as políticas públicas já existentes que priorizam como fornecedores programas sociais de governo os agricultores familiares e já permitam a compra de produtos orgânicos. De Brasília, Sérgio Pastor. A ministra Tereza Cristina disse que todos os produtores brasileiros todos os produtos brasileiros são testados e aprovados e ficam muito abaixo do que é permitido para eventuais resíduos de insumos. E disse: nem nós, nem o IBAMA, nem a Anvisa envenenamos o prato de ninguém. Aliás, eu quero informar que não assino nenhuma dessas aprovações. Elas passam por um longo processo e são verificadas por várias equipes técnicas. A ministra disse também que os defensivos que vêm sendo liberados no Brasil são genéricos, que já estão no mercado e produtos que aguardavam um registro há anos. Nenhum deles se refere a esses 5 meses de governo como prega o fake news. Eu realmente fico estarrecida ao ver que, por mera disputa política e ideológica, se chegue a esse nível de mentira, a essa lamentável conduta impatriótica que tenta alarmar nosso povo e difamar nossos produtos de exportação, completou a ministra da Agricultura. Análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. A cultura do arroz é essencial para a segurança alimentar e nutricional para mais da metade da população mundial, além de ser integrante do hábito alimentar da nossa população. Sua produção ocorre em todo o país, mas tem maior concentração na região sul do Brasil, que é responsável por quase 80% da oferta nacional. O arroz tem perdido área ao longo dos anos. Nas últimas 10 safras, a área cultivada com arroz reduziu aproximadamente 38%, sobretudo em áreas de sequeiro, uma vez que o produtor tem optado por culturas mais rentáveis. De acordo com as estimativas da Conab, a área brasileira de arroz nesta safra deverá ser 13,9% menor que a área cultivada na safra passada. Apesar da produção não ter sofrido grandes variações nesse período, o rizicultor nacional tem mantido a produção ajustada ao consumo, incrementando a produtividade com a utilização de melhor pacote tecnológico. Brandalize traz o balanço do mercado do arroz e também do feijão, que começa a apresentar problemas em alguns locais. O mercado do arroz segue com pouco movimento ainda, como na semana passada, passou na calmaria. Os indicativos aí na faixa de 43, 44, 45 no mercado gaúcho. Calmos ainda para a semana, o mercado evoluiu bem no período de colheita, agora fechada a colheita, está passando uma fase de calmaria, as indústrias puxando o arroz que comprou para depois se posicionar novamente. E as indústrias correndo atrás de reposição junto ao varejo aí, repassando tabela com ajustes, tentando avançar em escala de venda e tentando melhorar a margem aí, porque o valor do fardo estava baixo e agora precisa ser corrigido, e a indústria correndo atrás dessa correção para essa reposição de virada de mês aí para atender o começo de junho do mercado do arroz. No mercado internacional do arroz, que a gente comentou, os Estados Unidos, que é um dos grandes exportadores também do cereal, ele está com problemas gravíssimos, inundação nas regiões principais do arroz para a semana. Então, plantio ainda não encerrou, já deveria ter sido tudo plantado, complicando a vida do produtor de arroz lá nos Estados Unidos. Na Ásia, o mercado segue
próximo da estabilidade na semana, com pontos de alta. Quem está vendendo para a China está com preços melhores e outros calmaria aí nos indicativos da semana, em função de que muitas regiões estão em colheita, né? Que nem o Vietnã está em colheita, e aí começa tendo oferta nesse momento, e daí é um período de calmaria. Do Mercosul os negócios seguem calmos em função do dólar acima de R$4 no Brasil, que dificulta a importação do arroz aqui do Mercosul para o mercado brasileiro. E no Brasil vai seguindo firme aí dentro desses patamares, e provavelmente já em junho nós vamos ter uma nova pressão de alta em função de que a safra brasileira praticamente fechada, com algo perto de 10,5 milhões de toneladas colhidas, um consumo devendo ser pelo menos 1 milhão acima. Estamos no ano do arroz com feijão, da demanda de produtos básicos, então o fôlego do arroz aí, que ficou 5 anos parado, é de uma recuperação dos indicativos. O mercado feijão ainda está na fase de colheita, muita chuva ainda caindo sobre o Paraná, que tem lavouras em colheita, problemas ainda com lavouras do estado de Goiás, ainda que está em colheita, mas teve problemas com chuvas, então a oferta de produto de boa qualidade é limitada nesse momento, mas como é colheita e a safra ela tem uma área maior nessa segunda safra de feijão, a entrada pontual do feijão e ainda segue dando um quadro de calmaria, mercado de 120, 130, 140, 150, acima de 150 para o produto mais nobre, mas passando a colheita em mais umas 2 semanas, provavelmente, passa a pressão e o mercado já começa a tomar fôlego novamente. Estamos no ano do feijão com arroz, então o mercado do feijão volta a crescer assim que passar a pressão da colheita dessa segunda safra. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize no Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.